Após o incidente na Vila Oculta da Folha, onde teve o massacre do clã Uchiha, nós sabemos que só foi ficado para trás um sobrevivente, que era o Sasuke Uchiha. Então, eu sou Senju, do canal Senju Mídia Digital, e no vídeo de hoje nós vamos saber quem cuidou de Sasuke Uchiha após o massacre do clã. Porque sim, galera, são mostrados muitos personagens na obra que ficaram órfãos, tá? De guerra. Vou dar exemplo. O Gaara, quando ele era criança, por ele ser de Jinchuriki do Shukaku, a besta de caudas de uma cauda, ele era visto como um monstro pela vila e muitas vezes as pessoas que eram seu sangue não gostavam dele. Mas tem um porém. Ele, pelo menos, tinha pessoas que, mesmo sem gostar ao seu lado, tinha pessoas ali. Por exemplo, seu pai na época, o Kazekage Hasa, tinha os seus dois irmãos, que era o Kankuro e a Temari, e tinha o Yashamaru, que era o irmão da mãe dele. Nós temos também outro personagem que sofreu muito durante a infância, que foi o Nagato. É uma cena lá que é mostrada que é muito triste, onde ele bate na porta de um homem e pede um pedacinho de pão, e o homem nega o pão a ele. Mas depois a gente vê que ele teve um momento de felicidade. Ele foi treinado por um dos Sanins lendários de Konoha, o Jiraiya, né, onde é mostrado ele feliz, e ele disse que ia viver a vida inteira a propósito para cuidar de Yariko e da Konan, né? E depois veio aquela decisão dele ter em criar a Katsuki, né, e dominar o mundo e instalar a paz que eles tanto queriam. E também foi mostrado o nosso protagonista Naruto Uzumaki, que a gente sabe que também ele perdeu seus pais, ele ainda era um bebê, mas é mostrado em algumas cenas no anime o Hiruzen Sarutobi pelo menos comendo peixe com ele, e ele também vai mais o Kakashi até a casa do Naruto e pelo menos vê que lá tem alguns produtos estragados. E mesmo assim, muita gente disse que ele não cuidou, mas o próprio Naruto disse que considerava ele como se fosse um avô. Agora já o Sasuke Uchiha não. O Sasuke Uchiha ficou praticamente sozinho e só foi mostrado em uma das cenas o próprio Itachi traumatizando seu irmão usando o Tsukuyomi infinito. Então venha comigo, vamos conferir como foi a infância sofrida do Sasuke Uchiha, né? Bom, para começar, quero desejar a todos vocês que estão chegando nesse humilde canal uma boa noite a todos vocês, seja do Brasil, seja dos Estados Unidos, seja da Índia, seja do Japão, da Coreia, seja da China, onde você estiver, México, seja da Colômbia, da Venezuela, boa noite a todos. Bom, os fãs de Naruto sabem que o clã Uchiha é um clã que sofreu muito com o passar do tempo, né? Muitas tragédias já caíram sobre o clã ao ponto dele quase ter sido extinto da aldeia da Folha. Mas assim, vamos lá, pegar o suposto do início, a gente sabe que muitas dessas coisas foi devido àquele pensamento que o Madara tinha, de que Hashirama estava errado, que só ele estava certo, que deveria implantar uma nova forma de governar, e no entanto, tudo que o Madara fez acabou sendo que hoje, até em Boruto, a linhagem prevaleceu o sonho do Hashirama e não o sonho do Madara. Então já começou o erro daí. Partindo desse pressuposto, o evento mais trágico da história do clã, sem dúvidas, é o massacre do clã Uchiha. Para quem assistiu, vai entender do que eu estou falando. O massacre foi feito por Itachi, que recebeu as ordens de Hiruzen e Danzou. Quem era Hiruzen? Hiruzen era o Sandaime, terceiro Hokage da aldeia, e Danzou também era indicado como um dos Hokage praticamente, como se fosse o Hokage das sombras da época do Hiruzen, indicado por Tobirama para ser um dos conselheiros. Ele ficou responsável por ter a Anbu Ni, que é conhecido como a Anbu Raiz, e os outros anciões da Folha. Mas houve apenas um sobrevivente a este massacre do clã Uchiha, né? Um personagem que todos conhecem muito bem, que foi o Sasuke Uchiha. Mas o Sasuke ficou marcado pelo seguinte, pelo ataque de seu irmão por muitos anos, né? A gente sabe que aquele genjutsu do Itachi ele é muito brutal. Para vocês terem uma noção, foi lançado em um adulto como o Kakashi, e o Kakashi levou tempos para recuperar a sua sanidade mental, praticamente. Onde entra um período em que a Tsunade volta para a vila, acaba se tornando a quinta Hokage, e ela acaba ajudando também Kakashi em seus curamentos, né? Curando ele para ver se voltava a sua sanidade mental, porque o Tsukuyomi é uma técnica que afeta muito o psicológico. Imaginem uma criança. Agora, chegando ao ponto de se renegar da vila em busca de vingança contra Itachi.
Agora, diferente de Naruto, o Sasuke precisou lidar com a dor de perder seus pais. Porque assim, o Sasuke praticamente, ele viu como seus pais morreram, tá? Presenciou, porque quando ele, tipo, ele foi pra escola, quando ele voltou pra escola, ou ele saiu para fazer alguma coisa, foi o momento em que o Itachi fez toda aquela bagunça junto com o Obito. E mesmo que ele não tivesse presenciado ali no momento, mas o Itachi fez questões de mostrar ele no Tsukuyomi. Então vamos lá. Diferente de Naruto, né? Sasuke precisou lidar com a dor de perder seus pais, perder todos os seus entes queridos, e de uma hora para outra é uma experiência traumática para qualquer um. Porque, digamos assim, você tem toda a sua família estruturada, você tem um irmão que era considerado gênio, pensava como Hokage já desde criança e depois acontece o que aconteceu. Meio complicado isso. Bora! Apesar do Naruto Uzumaki e Sasuke Uchiha não terem ninguém para cuidar deles propriamente, algumas pessoas ainda sabiam que Naruto era filho de Minato e Kushina, ou seja, do quarto Hokage e da Kushina Uzumaki, né? Que ainda tem parentesco com a esposa do primeiro Hokage, Mito Uzumaki. E, portanto, cuidavam dele indiretamente. Eles não queriam saber, né? Mas de Sasuke, nenhuma informação foi dada sobre quem cuidou dele após o clã ter sido dizimado. É o que eu estava falando. Hoje eu estava tendo uma conversa com alguns colegas falando sobre animes. Eu disse, pelo menos esses outros, eles tiveram sofrimentos iguais ao do Sasuke, ou até maiores, mas teve alguém que cuidou deles. Já o Sasuke não é mostrado ninguém cuidando do moleque. Então, praticamente, ele teve que se virar sozinho de alguma forma. É muito improvável que Sasuke tenha sobrevivido sozinho. Afinal, ele era muito jovem quando aquilo aconteceu. Então, galera, isso aí é uma parada que dói muito. Porque ele era um garoto jovem, um garoto cheio de talentos, tá? E que tinha e teve muito futuro. Eu entendo muito bem a rebeldia. Por isso que é bom assistir a obra antes de sair tacando pedra. Do que ficar falando, o Sasuke ele era um cara revoltadinho, modinho, não sei o que. Não. Você vê um irmão tirar a vida dos seus próprios pais, e isso não é ser revoltado. Pelo contrário, tá, galera? Isso é uma coisa terrível. Continuando aqui a matéria, ó. A teoria mais plausível é que o pequeno Uchiha tenha sido deixado em um orfanato, até ter idade para se cuidar sozinho. É uma hipótese, porém não é mostrado nada disso no anime, a não ser que tenha no mangá. Como a Folha é uma vila que constantemente estava em guerra, algumas crianças eventualmente acabavam órfãos de guerra e precisavam de um lugar para viver. Sasuke pode ter vivido junto de outras crianças por um tempo e voltado para a casa de sua família quando chegou a uma idade mais avançada. Mas aí que tá, ele sobreviveu durante um tempo e voltado para a casa de sua família quando chegou a uma idade mais avançada. Qual família, gente? Porque a família que ele tinha era o seu pai, Fugaku, capitão da polícia de Konoha, Itachi, e a sua mãe, Mikoto. Depois, quando o incidente acontece, Sasuke estava no clã Uchiha, lá na vila, que era separado. Então ele não tinha família. Provavelmente ele tinha família antes do massacre. Depois, possa ser que tenha acontecido isso, mas é o que eu estou ressaltando aqui. Não é mostrado no anime, a não ser que esteja no mangá. Eu não sei se está no mangá isso aí. Mas interessante é que o Sasuke, mais provável, minha opinião, é que ele tenha sobrevivido, se ajudado sozinho. Até a parte em que ele conhece Naruto, que ele conhece Sakura. Aí depois vem o Kakashi, né, que passou a cuidar deles, seu sensei deles. Aí depois do que ele viu que ele queria poder, e aí vai em busca de Orochimaru, começa aquela rebeldia, aí sai do Naruto clássico e entra o Naruto Shippuden. Então é isso, galera. O vídeo de hoje foi mais para a gente aprender uma curiosidade sobre o Sasuke Uchiha, né, que nem eu mesmo sabia. E eu fiquei em dúvida, eu disse, eu vou fazer esse vídeo hoje e trazer aqui para as pessoas da comunidade. Então, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua paciência. Aqui tem uma playlist com AMVs, com vídeos de animes, os cortes, tá? Não precisa ser inscrito, não precisa ser membro. Se você quiser só visualizar, fica ao seu critério. Se você se inscrever no canal, você não vai ser um membro, você não vai ser um inscrito, desculpa, você vai ser um membro. E eu sempre procuro tratar os membros como se fossem seguidores, né? As pessoas falam seguidores, eu acho muito abstrato. Eu não costumo tratar assim, costumo tratar vocês como se fossem membros. Então, mais uma vez, quero agradecer a todos aqueles que assistiram esse vídeo até o final e até o próximo vídeo. Quem sabe eu traga mais curiosidade de algum personagem da obra. Por exemplo, eu queria falar muito sobre o Kabuto também, que o Kabuto também teve uma infância muito assim traumática, né? O moleque foi criado lá no orfanato e tudo, né? Ele viu muita tragédia, ele viu a pessoa que mais amava ele, que mais cuidava dele, ser assassinada praticamente,
né? Então é meio complicado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau e fui.